Oi, tudo bom? Ó, vou ligar aqui o relógio, aqui, porque eu quero ver se em menos de 5 minutos eu consigo te passar aqui uma dica neuroeficiente, pra gente poder bater um papo e colocar aí alguns ingredientes na nossa ação no dia a dia. Então a primeira coisa, eu tenho aqui um roteiro pra gente não se perder, afinal eu só tenho 5 minutos e não posso ficar com muito blá blá blá. Eu tenho que te dizer que essa dica neuroeficiente é pra você, educador, profissional técnico que trabalha com os pequenos, com crianças no dia a dia. E a ideia é poder pensar um pouco... deixa eu entrar aqui com a Nelby que entrou. A ideia é a gente poder pensar um pouco, falar um pouco como é que a gente tempera alguns elementos aí no funcionamento das crianças, no dia a dia das crianças, temperando, incrementando o desenvolvimento das chamadas funções executivas. Você já ouviu falar de funções executivas? Bem, só para a gente poder falar e passar nelas por aqui, elas são grandes maestros do nosso funcionamento cerebral. E um dos itens, um dos elementos que faz parte dessa grande orquestra cerebral, comandada aí pelas funções executivas, é o tal do controle inibitório. O nome já vai dar um certo chumps pra gente, para dizer, é a minha competência, a minha capacidade de resistir, né, aos meus impulsos naturais de pensar em alguma coisa, de falar alguma coisa, de me movimentar, de ter uma certa hiperatividade motora. Então esses impulsos que nós temos quando temos que resistir a essa tendência, a esses impulsos naturais, a gente está falando de controle inibitório. Se a gente for pensar, por aqui, quando a gente está falando dessas ideias de controle inibitório, mais ou menos, a gente está falando de uma pegada cognitiva do controle inibitório, frear os meus pensamentos para não ficarem ali derivando para outras ideias. A gente está falando de uma questão afetiva, né? Resistir o meu impulso de dar vazão a uma emoção que às vezes não está sendo muito ajustada àquela situação. E além disso, a gente também pode falar de um componente motor do controle inibitório, o quanto eu sou capaz de resistir desde uma atitude mais destrambelhada até mesmo uma atitude da vazão mais motora, mais física a um determinado impulso, que pode ser uma raiva, que pode ser uma certa excitação, uma certa ansiedade. Então, quando eu estou falando de controle inibitório, eu estou falando de alguns elementos que têm que ser aí trabalhados, estimulados, para que a gente possa desenvolver esta competência com qualidade. Mas se eu estou falando em desenvolvimento, eu estou falando que a gente vai ali, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não espero que essas competências sejam super estimuladas, super capacitadas, super desenvoltas na criança pequena. Eu espero que isso vá acontecendo ao longo do desenvolvimento. E é isso mesmo que vai acontecer. Só que quando eu tenho que começar a estimular isso? Desde sempre, desde quando eles são muito pequenos. Então agora que você entendeu um pouco de função executiva, agora que você entendeu um pouco mais sobre controle inibitório, eu posso te dar uma dica de como você trabalha o controle inibitório no dia a dia com as crianças, em sala de aula, no consultório, em casa, onde você achar que funciona. Que tal você brincar de estátua? Já parou para pensar nisso? Vamos olhar neuropsicologicamente, de maneira neuroeficiente para brincar de estátua? Tá lá uma música rolando, na hora que a música parou, eu tenho que resistir o meu impulso de continuar naquela inércia do movimento para dar uma freada. Quando eu freio isso de alguma forma, eu estou estimulando uma série de vias, inclusive cerebrais, que são ali as bases, que são ali os alicerces, para que lá na frente eu tenha algumas resistências, alguns controles mais eficientes em relação a alguns impulsos, algumas coisas que estão disputando na minha forma de prestar atenção, na minha forma de funcionar no dia a dia. Então pensem e considerem a ideia de brincar de estátua como uma pitada, como um ingrediente que pode aí estimular de maneira neuroeficiente o controle inibitório, desde os pequenos, muito pequenos. E aqui a Luciana já pergunta, como é que a gente faz isso com adolescentes, como é que a gente faz isso cada vez mais com os mais velhos? Bem, aqui eu tenho 5 minutos, eu tenho mais alguns segundos para falar para vocês, e a ideia é só dar um gosto para que a gente possa vir a falar dessas coisas no novo curso do Bom Pra Cuca, que é o curso Uma Sala de Aula que Aprende. Então, se você está aqui com a gente, dá um pulo na página do Bom Pra Cuca, vai ver Uma Sala de Aula que Aprende, porque lá a gente não só vai falar de conceitos, como a gente vai falar dessas e de muitas outras estratégias. Estratégias que passam pela linguagem, estratégias que passam pelo controle comportamental, estratégias que passam por regulação da afetividade, várias estratégias a favor do desenvolvimento das funções executivas em sala de aula.
Combinado? E qualquer coisa me manda um direct. Luciana, me manda um direct, a gente depois vai trocar ideias, porque agora acabou meu tempo. Beijo pra vocês. Aqui, ó, 5 minutos e 2 segundos, tá bom? Vejo vocês lá. Até. Tchau, tchau.